E chegamos à unidade 2. Olha aí, ó, já estamos na reta final. A última unidade, porque antigamente eram 3 unidades, foi diminuída, agora nós temos só 2 unidades. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por quê? Nós vamos continuar estudando o século XX. Estamos no século XX. Estudamos ali a transição do século XIX para o século XX, estudamos o início do século XX e agora vamos dar continuidade do século XX nesta aula, iniciando já com a Segunda Guerra Mundial. Olhem na tela para vocês, para a gente não perder tempo, quais são os assuntos que nós estaremos nessa aula de número 13. Eu, é claro, professor João Herbert, professor Beto, estarei com vocês aí nesta aula de hoje. Outras aulas estão meu parceiro aí, Lorismar, e a aula de número 13 é a primeira aula da unidade 1. Então, quais são? O que nós vamos trabalhar na unidade 1? Nós vamos trabalhar a Segunda Guerra Mundial, nós vamos trabalhar após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, enfrentamento político e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, o socialismo e a revolução, a crise, o Brasil democrático, o processo de redemocratização do Brasil, a independência dos países da África e da Ásia, os dilemas da América Latina, o regime militar no Brasil, que foi o período da ditadura militar, e as lutas pela redemocratização do Brasil. Olha lá, Segunda Guerra Mundial. Antecedentes, expansionismo da ditadura, momento decisivo do confronto, ofensiva alemã. Guerra é bom. Guerra traz vitórias. Quem ganha numa guerra? Quem perde numa guerra? Toda guerra é um desastre para o país que entra na guerra. Um desastre econômico, um desastre populacional, um desastre ambiental. Nós sempre percebemos isso na guerra. Atualmente, nós temos guerra na Ucrânia, na Rússia, nós temos hoje guerra no Oriente Médio. A guerra do Oriente Médio é uma guerra muito preocupante dentro da atualidade. Por quê? Se os ânimos se acirrarem no que está hoje, nós corremos o risco de ter uma terceira guerra mundial. Olha o que acontece na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, nós temos um precedente, nós temos uma Europa desenvolvendo um nazifascismo, ditaduras sendo desenvolvidas na Europa. Nós temos a Itália, nós temos a Alemanha, nós temos a própria União Soviética, que é um sistema totalitário, nós temos ali a Espanha, que teve até a Guerra Civil Espanhola, nós temos Portugal dentro desse sistema totalitário, mas temos esses principais países. Quem são os principais países desse momento de guerra? De um lado, nós iremos ter a Alemanha e a Itália fazendo o eixo Roma-Berlim, que se juntou com um país do Oriente, Japão, que entra do lado deles. De outro lado, nós temos a Inglaterra, nós temos a França e nós temos, agora não é mais Rússia, era a União Soviética, que devido à Revolução Socialista, ela se transforma, que vai entrar depois, mas de cara nós temos aqui a França e a Inglaterra lutando contra a Alemanha e a Itália. Só que essa guerra ela começa a ganhar proporções. A Segunda Guerra Mundial ela tem uma característica que ela chega a ser mundial mesmo a partir de 1941 ali. 41, 42, quando nós temos aí a participação dos Estados Unidos e da União Soviética. Lembrando a vocês, em nenhuma das duas guerras os Estados Unidos vão entrar de cara, de início. Nas duas guerras, os Estados Unidos não teve seu território atacado diretamente. Só a base norte-americana de Pearl Harbor.
As duas guerras, os Estados Unidos vai lucrar com as duas guerras. Graças às duas guerras mundiais, os Estados Unidos se torna a maior potência capitalista do mundo. Só para vocês terem uma ideia. Então, esse é o cenário que se desenvolve neste mundo pós-guerra. Olha na tela para vocês. Eu trago até a capa de um livro para vocês. Segunda Guerra Mundial, esse livro de Robin Cross, que trata sobre a Segunda Guerra Mundial. O que vai ser a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial ela começa em 1939 e vai se estender até 1945. E vai envolver a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências. Vão se envolver. Organizada em duas alianças. Agora, quais são as alianças? De um lado estão os aliados e do outro lado nós estamos falando do eixo. Aí na bandeira dá para vocês perceberem. Aqui na bandeira dá para vocês perceberem. De um lado nós temos o eixo. O que é o eixo? O eixo porque envolve a Alemanha, envolve a Itália e envolve o Japão. Esse eixo aí. Alemanha, Itália e Japão. Que vão se juntar aí nesse chamado eixo. Que era o eixo. Roma-Berlim. De outro lado, nós vamos ter a Inglaterra, a França. Depois nós vamos ter a entrada dos Estados Unidos e da União Soviética. Eles não entram de cara na guerra, não. Eles vão entrar posteriormente. E eu acredito, agora dentro de uma análise histórica, nós não podemos fazer suposição dentro da história, mas se os Estados Unidos e principalmente a União Soviética não tivesse entrado ao lado da Inglaterra e da França, a Alemanha tinha ganho a Segunda Guerra Mundial. Eu falava para vocês em aula passada que a Alemanha ela foi considerada a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial. E com isso ela recebeu sanções severas. Ela não podia constituir exército, ela não podia fabricar armas. E ela estava com a dívida de guerra estrondosa. Os Estados Unidos vinham ajudando a Alemanha após a guerra, vinha dando até uma ajuda econômica para a Alemanha para que ela fortalecesse a sua democracia que foi criada lá dentro dela, a sua república que foi criada, a República de Weimar, que foi criada dentro da Alemanha. Só que chegou um momento que o próprio Estados Unidos se quebrou economicamente com a crise da Bolsa de Nova York de 1929. Ele quebra, cria uma crise, a Alemanha deixa de receber dinheiro e com isso os movimentos nacionalistas de extrema direita vão se fortalecer dentro da Alemanha. Eu estou falando do partido nazista, partido de Adolf Hitler. Na tela para vocês, para a gente entender melhor como é que isso se dá. Olha aí, ó. Aqui nós temos Adolf Hitler, nós temos o tio Sam e nós temos a bomba atômica. Tudo isso são características da Segunda Guerra Mundial, mas nós temos isso daqui. Em nome disso, do nazismo, o mundo vai entrar em guerra. Hitler vai provocar a guerra. A Segunda Guerra foi, em diversos aspectos, resultado de disputa mal resolvidas desde a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 14 a 18, terminando em 19 lá, a assinatura do tratado. Porque o governo do país vencedores tinha um imposto por meio... Foi assinado um tratado no final da Primeira Guerra Mundial, chamado Tratado de Versalhes, porque foi assinado na cidade de Versalhes. E aí, o governo impôs para a Alemanha duras condições pela derrota. Eu coloco a Alemanha porque foi principalmente a Alemanha que foi considerada a grande responsável pelo conflito. Só que aí chega esse cara, Adolf Hitler, e Hitler vem
colocar na cabeça dos alemães um nacionalismo exacerbado. Ele vai dizer, olha, a Alemanha foi destruída, a Alemanha está humilhada, vamos nos levantar contra a nação, vamos lutar contra o liberalismo norte-americano. Luta contra o liberalismo, porque ele queria o sistema fascista no controle. O sistema fascista do controle, ele começa a controlar todo o processo industrial. Hitler, senão ele tenta dar o golpe, ele vai ser preso. Na prisão, ele escreve Mein Kampf, Minha Luta, o livro escrito por ele. Nesse livro escrito por Adolf Hitler, ele coloca bem claro, nós temos um inimigo comum. Nós temos os judeus como inimigo comum. Desenvolve uma política antissemitista dentro da Alemanha. Esses judeus, então, eles são tirados. Eles eram donos de fábrica, eles eram donos de restaurante, eles eram donos de indústria, eles eram donos de comércios grandes. E eles são tirados de seus comércios e são colocados num gueto. A Alemanha, ela vai tomar para si essa riqueza. Depois dos guetos, os judeus, eles vão ser retirados para o campo de concentração. Lá eles vão trabalhar como escravos para o sistema nazista. Quando Hitler viu que ia perder a guerra, chega no final, ele manda matar todos os judeus. Aí começa o processo de extermínio em massa. Só para vocês terem uma ideia, mais de 6 milhões de judeus foram mortos diretamente. Mas quem mais perdeu vida nesse confronto foram os russos. Os russos perderam mais de 20 milhões de vida, de soldados e civis que morreram na guerra. Foi uma mortandade sem precedente a Segunda Guerra Mundial, porque as armas eram mais sofisticadas. As táticas de guerra não eram mais aquelas de trincheira da Primeira Guerra Mundial, eram táticas de guerra mais sofisticadas. E outra, agora nações do mundo, nós temos até o Brasil, com a FEB e a FAB, as Forças Expedicionárias Brasileiras e a Força Aérea Brasileira, participando do fronte na Itália. Olhem na tela. Muitos alemães sentiram-se humilhados com a imposição desse tratado, no momento que a economia da Alemanha atravessava uma grave crise. O líder político Adolf Hitler desperta um sentimento de revolta da população, apelando para o orgulho nacional, o nacionalismo. A bandeira é alemã, os símbolos são alemães, vamos colocar aí que nós somos patriotas, nós somos nacionalistas. Ele alcançou o poder e fortaleceu o Estado nazista. Lembrando a vocês, deixa eu só fazer um parênteses aqui. O Hitler não tomou o poder pela força. O Hitler não toma o poder pela força. Ele é eleito pelo parlamento, depois ele se transforma no primeiro-ministro alemão. E depois ele toma o poder como uma ditadura. Ele derruba o processo republicano que existia na Alemanha e implanta uma ditadura nazista na Alemanha. Ele vai fazendo isso gradativamente, enfraquecendo os poderes. Acaba-se com o poder legislativo, acaba-se com o poder judiciário e ele toma o poder para si. De forma democrática, a princípio. Só para vocês terem uma ideia. Na tela para vocês. A União Soviética era vista com desconfiança na Liga das Nações pelos governantes dos países capitalistas ocidentais, porque a União Soviética ela tinha sido colocada nas Ligas das Nações. As Ligas das Nações ela foi criada após a Primeira Guerra Mundial. E na Liga das Nações estava a União Soviética. E a Liga das Nações acabou sendo controlada pelos representantes da Inglaterra e da França. Por que da Inglaterra e da França? Porque os Estados Unidos se retiram da Liga das Nações. E a Inglaterra e a França, elas tinham sido vencedoras da Primeira Guerra Mundial.
e aproveitaram as condições favoráveis para fortalecer os seus impérios coloniais. Impérios esses que eles tinham na África e na Ásia, que nós já estudamos. Depois da Primeira Guerra Mundial, eles continuaram com esses impérios. E eles continuaram na África e na Ásia, dominando a África e a Ásia. Aqui vocês vão ver uma coisa interessante, que eu quero chamar a atenção para vocês, que eu quero que vocês observem. A Inglaterra, como ela tinha colônia na Ásia, é a Inglaterra que vai retirar a seringa daqui da Amazônia e vai plantar na Ásia, em sua colônia na Ásia. A plantação da seringa asiática, ela vai quebrar a seringa brasileira. Vai desaparecer a seringa brasileira porque os países preferiam estar comprando a seringa mais barata que era produzido na Ásia, de forma organizada, que eles plantaram de forma organizada lá, fizeram verdadeiras plantações, não era mais dentro da mata buscando seringa, era uma forma organizada, uma produção em larga escala. E o mundo não queria mais saber do Brasil. É aí que a Segunda Guerra Mundial tem uma relação diretamente com Rondônia. Fazendo esse parênteses para vocês. Por quê? Porque quando o Japão ataca a Malásia, quando o Japão domina o território asiático ali, acaba a borracha para os aliados. A quem os aliados vão recorrer? A quem a Inglaterra vai recorrer? A quem a França vai recorrer? A quem os Estados Unidos vão recorrer? Ao Brasil. Então é assinado o Acordo de Washington com o Brasil, no governo de Getúlio Vargas, é assinado um Acordo de Washington com o Brasil, e esse Acordo de Washington, que é assinado com o Brasil, vai levar à criação do Território Federal do Guaporé, em 1943, em pleno período que está tendo a Segunda Guerra Mundial. Só um parênteses para vocês verem que o nosso Estado ele tem uma relação direta com a Segunda Guerra Mundial, porque começa o que vai ser chamado por alguns de segundo ciclo da borracha, que é onde vão se intensificar e vão ser trazidos soldados da borracha para essa nova guerra que estava acontecendo aqui. Só que foi uma guerra que matou muito mais brasileiros do que os que foram para o fronte. Voltem na tela para vocês. A Alemanha. A Alemanha ela começa um processo de expansão e o interessante é que nós vamos perceber que os países não perceberam isso na Alemanha, não deixaram a Alemanha solta. Eu estou conquistando aqui a Polônia, eu estou conquistando a Tchecoslováquia, eu estou conquistando aqui os países dos Sudetas, eu estou conquistando a Austrália. A Alemanha ela vem com um discurso de espaço vital. Hitler queria fazer o terceiro Reich, que seria o terceiro império alemão, aonde toda a raça ariana iria se juntar. Então Hitler ele começa um processo expansionista. Nós temos aqui, em março de 1938, eles chegam na Áustria. Em outubro de 1938, eles chegam aos países dos Sudetas, na Tchecoslováquia. Em março de 1939, eles chegam aqui à Tchecoslováquia. Em setembro de 1939, eles chegam à Polônia. É aqui, neste momento, que nós vamos ter o início da guerra. É em setembro, nesse limite máximo de expansão alemã, até setembro de 1939. Então, a década de 30, Hitler serviu para tomar o poder, aproveitando a queda da Bolsa de Nova York no final da década de 20, em 1929. Década de 30, o Hitler vai desenvolver o nazismo dentro da Alemanha, apoiado pelo fascismo da Itália, vão se desenvolver isso, vai tomar o poder aos poucos, de forma democrática, depois de forma ditatorial, e vai começar a fazer um expansionismo da Alemanha, em busca de um espaço vital. Na tela para a gente entender melhor isso.
Durante a década de 30, os governos totalitários da Alemanha, da Itália e o regime militarista do Japão buscaram um alto grau de disciplina social em seus países, dirigindo seus esforços para a recuperação econômica e o desenvolvimento militar. O governo da Inglaterra e da França, por sua vez, olha aqui, ó. Então o que é isso daqui? Ó? O governo totalitário, está falando do governo totalitário da Alemanha e da Itália. Lembra que nós já estudamos o que eram esses governos totalitários. E o Japão, ele tinha um governo de regime militar, militarismo. Um alto grau de disciplina, tanto é que o povo morria pelo rei japonês, morria pelo imperador japonês. Dirigia seu esforço para a recuperação econômica e o desenvolvimento militar. Aí nós temos os governos da Inglaterra e da França, por sua vez, adotavam no início uma política de apaziguamento em relação a esse expansionismo. Não, vamos sentar, vamos conversar. Tanto é que em 1938, quando começa esse expansionismo, em 1938 aqui, eu quero lembrar que em 1938, vamos apagar aqui, vamos apagar. Eu quero lembrar que em 1938 foi antes da invasão da Polônia, que foi em 1939. Em 1938 nós temos aqui eles chegando na Áustria, eles chegando nos países dos Sudetas, aqui, em 1938. Então, eles ainda sentaram em setembro de 1938, porque olha essa mesa aí, olha como está essa mesa. Hitler, Mussolini, olha aqui, Hitler, Mussolini, o primeiro-ministro da Inglaterra, Neville Chamberlain, e o da França, Edouard Daladier. Tá? Vão sentar, França e Inglaterra, vão sentar com a Alemanha e Itália. Qual era o objetivo que eles tinham para sentar? Por que eles queriam sentar? Porque eles não queriam guerra, eles queriam paz. Eles queriam dizer, Hitler, não ataque. Parem de fazer essas invasões. Parem de fazer esse bombardeio. E olha que o Hitler já tinha bombardeado a Guerra Civil Espanhola. Já tinha participado da Guerra Civil Espanhola. E eles estavam tentando de forma apaziguar para que não houvesse o conflito. Hitler ouviu? Hitler ainda assina um acordo de não agressão, sabe com quem? Adivinha com quem ele assina um acordo de não agressão? Com a União Soviética. Ele diz, União Soviética, eu não vou te atacar e você não me ataca, deixa eu aqui. A União Soviética, tá bom, quero ficar aqui na paz. Porque nós temos um outro ditador dentro da União Soviética, nós temos Stalin, ele implanta o stalinismo, que o stalinismo não é nem capitalismo nem socialismo, era stalinismo, era uma característica própria de Stalin. E Stalin está lá na União Soviética também, tranquilo. E o Hitler fazendo o seu expansionismo, o seu espaço vital dentro da Alemanha. Com isso, a população alemã, ela vai ver no Hitler um grande herói. O cara que tinha sido herói de guerra, agora ele está fazendo a recuperação da Alemanha. E a população se entrega aos braços de Hitler. É o grande mito deles. Hitler. Na tela. Enquanto isso, lá do outro lado, na Ásia, nós temos os japoneses também no sistema expansionista. Desde a última década de 19, o Japão vinha expandindo seus domínios pela Ásia, principalmente em direção à China. Eu quero chamar a atenção que os japoneses, eles conquistaram grande área chinesa. Os chineses vão ficar ali sufocados pelos japoneses. Olha o poderio que o Japão tinha. Uma ilha conquistando um povo, uma população superpopulosa. Em setembro de 1931, as forças japonesas iniciam a invasão do Reino da Manchúria. O Reino da Manchúria é o leste asiático entre a China e a União Soviética. E a União Soviética preocupada com o Japão, que está invadindo ali a Manchúria,
que é um território chinês, que era território chinês, que fazia fronteira com a União Soviética. Tanto é que os soviéticos aqui vão utilizar os cossacos para lutar ali naquela região da Manchúria. Vitorioso nessa investida militar, o governo do Japão decidiu invadir em julho de 1937, lembrando que a guerra não tinha começado, a guerra só começa em 1939. E em julho de 1937, ele decide invadir a China. Aí os chineses resistiram, dando início a uma guerra chamada Guerra Sino-Japonesa. E a Liga das Nações estava... Como era que a Liga das Nações estava? Estava de vendas nos olhos para essas guerras. Está tendo conflito aqui na América Latina, está tendo conflito na Ásia, está tendo conflito no meio da Europa, e a Liga das Nações, que era para se posicionar, não está se posicionando, está deixando isso acontecer. E os Estados Unidos, por estar fora da Liga das Nações, e Hitler por ter assinado um tratado de não agressão com a União Soviética, também eles estão tranquilos. Hitler nadando de braçada e os japoneses nadando de braçada do outro lado. Olha como é que está esse sistema. Todos eles dentro de uma filosofia imperialista de conquista. Volta aí a tela para vocês. Volta aí. A Liga das Nações chegou a condenar formalmente o expansionismo japonês, mas não conseguiu evitar os conflitos que se sucederam. Não conseguiram. Então, essa guerra sino-japonesa, sino vem da China, japonesa do Japão, sino-japonesa, está relacionada à China e o Japão. E a Itália, gente? A Itália está com um sistema também fascista de Mussolini. Mussolini está com um sistema fascista. Igualmente, na Alemanha nós temos o sistema nazista. E na Itália nós temos o sistema fascista. E o Mussolini está ali, se consolidando. E em 1935, as tropas italianas iniciam a invasão da Abissínia, que é a atual Etiópia. Da Abissínia, no leste da África. Eles começam a ocupar o leste da África. Coisa que sabe quem controlava lá? França e Inglaterra. A África lá estava sob controle de França e Inglaterra. E em maio de 1936, quando tomaram a capital etíope, Addis Abeba, Mussolini proclamou o rei italiano Vítor Emanuele III, lembrando que a Itália existia um rei, tá? Ele era o primeiro-ministro, ele era o Dulce, o primeiro-ministro. E ele declara Vítor Emanuele III o imperador da Etiópia. Detalhe, até hoje tem um prédio em homenagem a Vítor Emanuele enorme dentro da Itália. Aí a Liga das Nações impôs sanções econômicas à Itália, determinando um bloqueio de seu comércio internacional. E aí? As empresas petrolíferas dos Estados Unidos não obedecem a esse bloqueio continental e continuam vendendo seu produto ao mercado italiano, enquanto os alemães forneciam o carvão. Aí Mussolini, em abril de 1939, invade a Albânia. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Nós temos 3 países que estão em plena expansão. Nós temos a Alemanha, nós temos o Japão e nós temos a Itália. E são esses 3 países que eles vão se juntar depois desse expansionismo, apoiado aí pelo sistema capitalista que não fazia as sanções, para desafiar o mundo. Vão desafiar o mundo. E Hitler sabia que estava fortalecido. Hitler transforma a sua indústria numa indústria bélica muito forte. Hitler utiliza o trabalho dos judeus para essa produção bélica, volta a sua indústria toda para a produção bélica, aumenta o seu efetivo do exército, faz uma política desde a escola para fazer
subir o nacionalismo. Com isso, meus queridos, a Liga das Nações, na tela para vocês, a Liga das Nações, formado por esses países, não consegue fazer o controle. Não consegue fazer o controle. E a expansão alemã se fortalece, porque ele tinha essa ideologia que eu falava ainda agora para vocês sobre esse espaço vital. O governo alemão, liderado por Hitler, ele planejou a trajetória expansionista na Alemanha nazista, cujo desdobramento foi o início do conflito mundial. Renânia, em 1936, Tchecoslováquia em 1938 e 39 e chega até a Polônia em 1939. Em novembro de 1936, Hitler firmou um pacto de amizade e cooperação com quem? Com Mussolini, da União Soviética, aquilo que eu falava para vocês ainda agora. Um pacto de não agressão, formando e dominando o eixo Roma e Berlim. Pouco depois, no mesmo ano, assinou também um acordo com quem? Com o Japão, para impedir a expansão do comunismo soviético, o Pacto Anti-Comintern. Então, não deixe o comunismo tomar conta dessa região. Nós vamos controlar por aqui, vocês controlam por aí. Hitler era altamente anticomunista. Ele combatia Mussolini contra o comunismo, mas ele fez um pacto com Mussolini, da Itália, e ele vai fazer um pacto com o Stalin, da União Soviética, de não agressão. Mas ele era altamente de combate ao comunismo. Essa política de aliança combinaria com a assinatura do Pacto Tripartite entre as três nações em setembro de 1940 e a formação definitiva do chamado eixo. De um lado, nós temos a Alemanha, Itália e Japão. Do outro lado, nós temos a Inglaterra e a França, as principais potências. Nós não tínhamos ainda os Estados Unidos e a União Soviética. Eles vão entrar posteriormente nessa guerra. Os Estados Unidos só entram na guerra porque o Japão vai atacar a base norte-americana de Pearl Harbor. E a União Soviética só entra nessa guerra porque Hitler, com medo de a União Soviética atacar ele, vai atacar a União Soviética. Aí, sim, Stalin vai ficar com ódio da Alemanha. Tanto é que a União Soviética ela vai partir com tudo para cima da Alemanha. Se não fosse a União Soviética, a Alemanha não teria sido derrubada, porque os Estados Unidos entram, mas os Estados Unidos derrubam o poder no Japão. Derruba o poder na Itália. E a União Soviética derruba o poder na Alemanha. A União Soviética que invade Berlim. Chega até Berlim. Olha como é interessante nós entendermos essa Segunda Guerra Mundial. Países do eixo e países aliados. Momento decisivo do confronto. Tá? Aí a esquadra inglesa, a esquadra real inglesa, esquadra que vai enfrentar a Luftwaffe. 2 dias depois do ataque alemão à Polônia, o governo da Inglaterra e da França, olha quem declara guerra contra a Alemanha. Inglaterra e França. Vocês estão vendo a União Soviética e Estados Unidos aqui? Não, né? Então, era uma guerra entre Itália e Alemanha contra a Inglaterra e França. E eles vão declarar guerra à Alemanha. Vão dizer, nós não vamos aceitar a invasão da Polônia. Percebam vocês, Hitler não invadiu a França, Hitler não invadiu a Inglaterra, mas a Inglaterra e a França, como eram aliados da Polônia, vão decretar guerra contra a Alemanha. É esse medo do Oriente Médio. Que essa briga dentro do Oriente Médio hoje possa causar uma terceira guerra mundial.
Esse teria sido o começo da Segunda Guerra Mundial. O governo da Itália mantinha-se neutro. Tá? No início, o governo da Itália manteve-se neutro. E o Japão estava isoladamente lutando contra a China. Então, nós temos a Inglaterra e a França contra a Alemanha. E a Alemanha inicia essa guerra sozinha. Só que eles não contavam que o Hitler tinha uma estratégia muito letal. Tanto é que a guerra ela vai ser dividida em fases. A primeira fase da guerra, que vai de 1939, quando é declarada a guerra, até 1941, é marcada principalmente pela rápida e eficiência ofensiva alemã, com ocupação de vários países pelas forças nazistas. O que acontece? Vem cá comigo, aluno. O que acontece? Os nazistas eles começam a fazer uma guerra relâmpago, chamada Guerra Relâmpago, e eles vão tomar conta. O exército de Hitler não dormia. Os soldados se drogavam para não dormir, para guerrear dia e noite. Os Panzers, os carros blindados, os tanques blindados, avançavam e tomavam. Tanto é que quando a França se assustou, estava sendo tomado pela Alemanha. Só estava a Inglaterra lutando agora contra a Alemanha. A França já tinha sido tomada. Na tela para vocês. A segunda fase ela vai de 1942 a 45. É marcada pela entrada de quem? Da União Soviética, que foi fundamental a entrada da União Soviética, e depois a entrada dos próprios Estados Unidos, que também vai ser fundamental. Acreditamos que se a União Soviética e os Estados Unidos não tivessem entrado na guerra, a Inglaterra tinha perdido essa guerra para a Alemanha. Aí é onde nós temos a mundialização do conflito. O conflito ele se torna mundial, com a formação de dois grandes blocos de países. De um lado está o eixo e de outro lado estão os aliados. Essa fase terminou com a vitória de quem? Dos aliados. Mas aí tem uma foto do Hitler, quando ele toma Paris, quando ele derruba. Ele fez questão de tirar essa foto em frente ao maior símbolo dos franceses. E ele tira essa foto lá. Olha os tanques de guerra utilizados pelos alemães. Isso foi o terror da Segunda Guerra Mundial. Ele em qualquer terreno. Os primeiros anos de guerra, caracterizados pela rápida ofensiva nazista, foi chamado de Guerra Relâmpago. Guerra Relâmpago é Blitzkrieg. Sobre os adversários, a estratégia marcada pelo avanço veloz dos veículos blindados, os Panzer. Esse veículo aqui. Os Panzers invadiu assim, veículos blindados, então eles estavam acostumados com aquela guerra de trincheira da Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha vem com um novo tipo de guerra, uma guerra relâmpago. Apoiados pelos bombardeios da Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, e as tropas de ocupação que consolidaram a vitória nazista. Os nazistas rapidamente foram vencendo e foram ocupando. Nova estratégia militar, o exército alemão, depois de dominar a Polônia, conquistaram rapidamente a Dinamarca, em 9 de abril de 1940, a Holanda, em 15 de abril de 1940, a Bélgica, em 28 de maio de 1940, a Noruega, em 10 de junho de 1940, e a França, em 14 de junho de 1940. Com isso, estava conquistada a Europa. A Alemanha estava sendo a grande vencedora dessa guerra. Só que essa guerra teve a entrada da União Soviética, teve a entrada dos Estados Unidos e eles conseguiram derrubar o sistema nazista. Imagine vocês se o sistema nazista não tivesse sido derrubado na Segunda Guerra Mundial. Só que acaba a guerra, o sistema nazista é derrubado, a Alemanha é repartida em partes. De um lado, a Alemanha se torna capitalista e de outro lado, a Alemanha se torna socialista.
nós vamos ter o Muro de Berlim sendo construído. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Até lá.